Olá, eu sou o mestre internacional Evandro Barbosa e, como eu falei no outro vídeo, como acabaram os torneios em 2014, eu comecei a analisar algumas das minhas melhores partidas desse ano. E nesse segundo vídeo, eu vou analisar uma partida que eu joguei contra um MI argentino chamado Alan Pichot. O Pichot, inclusive, esse ano, ele teve uma evolução muito grande e chegou a ser campeão mundial sub-16. E provavelmente é o próximo GM da Argentina. Essa partida foi jogada em um torneio para a norma de GM, no Magistral Torreblanca. E essa partida foi jogada na quinta rodada. E nesse momento era um momento bem importante para as normas. Então, assim, era uma partida bem decisiva já. Então, eu estava de brancas e eu comecei com E4. Então, C5, cavalo F3 e E6. O Pichot, normalmente, ele joga a Paulsen. Então, na preparação, eu estava na dúvida se entrava na siciliana aberta ou se tentava alguma outra variante. E como eu jogo sempre a mesma coisa contra a Paulsen, que é a variante principal com o bispo D3, eu resolvi variar um pouco para tentar tirar o Pichot de alguma preparação. Então eu acabei jogando D3, que é o ataque índio do rei, que é uma linha bem interessante, em que a teoria não é tão importante. O mais importante é entender os temas táticos e estratégicos. E é uma linha que eu estava acrescentando no meu repertório. Hoje em dia eu já joguei várias partidas no ataque índio do rei. E é uma posição que eu acho que o branco tem assim, muito potencial mesmo de conseguir vantagem. Especialmente se o preto não está acostumado com esse tipo de posição. Então veio o cavalo C6. Eu estava esperando as posições com D5, que normalmente o Alan joga assim. E, por exemplo, dama E2, cavalo F6, G3, cavalo C6, bispo G2, bispo E7, roque e B6. Eu tinha preparado principalmente essa posição, em que as pretas não definem se vão rocar pequeno ou rocar grande. Isso dificulta um pouco o branco tomar alguma decisão no centro. Bom, mas ele acabou jogando com o cavalo C6, o que não define ainda se o preto vai jogar com D6 ou D5. Isso é um lance um pouco mais flexível. Então veio G3, G6 e agora bispo G2. Uma linha interessante também é bispo G5. E dama B6 e agora cavalo BD2. As brancas sacrificam o peão de B2, mas as pretas vão perder vários tempos com a dama. Por exemplo, dama B2, cavalo C4, dama G7 e torre B1. Essa é uma posição até difícil de entender, que não é uma posição muito comum. As pretas têm uma dama em G7, o que vai atrapalhar bastante o desenvolvimento, que seria caso natural do bispo. Então, é difícil para o preto coordenar as peças ali, completar o desenvolvimento. Então, as brancas têm compensação suficiente pelo peão sacrificado. Essa é uma posição bem interessante que merece uma investigação. Mas eu acabei jogando com bispo G2, então bispo G7, roque, cavalo G7. Esse é um esquema muito jogado pelas pretas, fianquetando o bispo, jogando com E6, cavalo G7. E agora C3. Normalmente no ataque índio do rei, as brancas jogam com torre E1, cavalo BD2 e vão jogar E5 em algum momento. Mas quando as pretas não definem o centro, deixando o peão em D7, como nessa partida, esse plano não funciona tão bem. E as brancas têm que jogar de outra forma, que é tentando ocupar o centro. Então, eu segui com C3 com a ideia de D4, assim ficando com o centro. E no caso de D5, eu ainda posso jogar com dama E2, assim mantendo essa tensão no centro.
E quando o preto rocar, então eu posso fechar o centro e pensar em um ataque na ala do rei, que é bem característico do ataque do rei, podendo seguir com bispo F4, cavalo BD2, H4, torre E1, passar o cavalo por F1, H2 e G4. É um ataque bem temático dessas posições. E o C3 acaba sendo um lance natural nessa posição também. Então aqui C3, roque, e agora D4. CD4, CD4 e D5. As pretas precisam fazer alguma coisa para contra-atacar no centro. Senão a vantagem de espaço das brancas vai ser muito grande. Uma outra opção poderia ser dama B6, já tocando no D4. Mas então o branco pode seguir com D5. E, por exemplo, se bispo B2, dama B2, D por C6, dama 1, e agora C por D7. Cavalo C6, D por C8, torre C8 e dama D2. E essa posição as brancas têm uma vantagenzinha, porque as duas peças, no meio jogo, elas acabam jogando mais do que a torre. Então, o dama B6 acaba sendo um pouco arriscado, né? Então ele seguiu com D5, que é um lance bem natural, e agora E5. E agora surge uma estrutura que é típica de uma francesa, a estrutura com o peão em E5. As brancas têm uma vantagem de espaço no centro, e o peão de E5 ele é o ponto forte das brancas agora, porque o peão em E5 ele evita, por exemplo, que o cavalo fique em F6. E assim o branco já pode pensar em um ataque na ala do rei, porque vai ter vantagem de espaço nessa ala. Então, o plano das brancas é primeiro super proteger o peão de E5, que é um tema assim, desde o Nizovich vem essas ideias de super proteção, que a ideia das brancas é a seguinte: a ideia da super proteção é proteger um ponto forte, nesse caso o ponto E5, colocando todas as suas peças de uma forma que controle esse ponto forte, e as suas peças vão estar bem colocadas, assim, porque contra uma possível ruptura, por exemplo, a ruptura F6, que é uma ruptura temática, todas as peças já vão controlar a casa E5, que é o ponto forte. Bom, então, aqui as pretas seguiram com F6, que é um lance bem temático. O preto precisa fazer essa ruptura F6 para ativar as peças, principalmente o bispo de G7, que está muito passivo. Então, eu segui com torre E1. Também é um lance natural, super protegendo o ponto E5. F por E5, D por E5. E nesse momento, o Pichoff fez torre F5. Esse é um lance bem interessante. Eu lembrava de ter visto alguma vez alguma partida nessa posição, mas eu não lembrava muito bem como seguir. Então eu perdi bastante tempo na abertura já, tentando lembrar as posições, entender também essa posição. A ideia das pretas é bem concreta. O preto quer atacar diretamente o peão de E5. Assim já colocando alguns problemas para o branco resolver. E por isso que eu tive que perder esse tempo para entender um pouco a posição. Outros lances aqui poderiam ser, por exemplo, H6, com a ideia de G5 e cavalo G6, ou então bispo D7 para completar o desenvolvimento. Mas o torre F5 parece ser um dos mais interessantes mesmo, por ser bem direto. Então segui com bispo F4, que é natural, defendendo E5. E agora veio dama F8. Bom, aqui o branco já tem que tomar alguns cuidados já, porque além do G5, que é um lance temático do preto, o sacrifício de qualidade de torre para F4 é uma outra ideia. Então, já tinha que estar avaliando esse tipo de posição. Aqui eu segui com dama D2. No caso de cavalo C3, que é um lance bem natural, o preto poderia seguir, por exemplo, com torre por F4, exclama. G por F4 e dama por F4. E nessa posição as pretas têm compensação assim, mais que suficiente pela qualidade sacrificada. As pretas têm um par de bispos,
Torre F8 já está chegando já, com bispo D7, torre F8. E o peão de E5 é uma debilidade. Então esse peão já está caindo já. O preto recuperando o peão de E5, já nem existe essa vantagem material das brancas. Além disso, o roque do branco está um pouco debilitado. Então a compensação posicional aí das pretas é muito grande, porque não é tão fácil do branco organizar as peças. Então aqui eu segui com dama D2, evitando o sacrifício, torre por F4. E agora veio G5, exclama. Esse é um lance crítico para o preto, para continuar essa estratégia de atacar direto o peão de E5. A ideia é poder jogar cavalo G6. Se o preto não faz isso, então poderia seguir com H4. E assim consolidando a posição, e a torre em F5, junto com a dama em F8, essas peças não vão estar bem colocadas. Então aqui veio G5, cavalo por G5, cavalo G6, já tocando E5, cavalo C3, cavalo por F4, G por F4, torre por F4. Bom, essa aqui é a primeira posição crítica da partida. À primeira vista parece que o preto resolveu todos os problemas aqui. O preto tem par de bispos, o rei das brancas já não está muito legal também, e o peão de E5 é uma debilidade. Então, se o branco não tem nenhum lance assim, nenhum lance bom aqui, para mudar o rumo da partida, o preto vai ficar com vantagem já. E aqui que vem a ideia assim, da posição que eu entrei, que eu tinha avaliado essa posição e tinha pensado em um lance que é um sacrifício temático até, que eu já tinha visto em outras partidas, mas que funciona muito bem aqui nessa posição, que é o cavalo por D5, exclama. Bom, esse aqui é um sacrifício puramente posicional, e não é tão fácil avaliar as posições que surgem desse sacrifício. É mais pela intuição mesmo, porque é difícil calcular até o final as variantes, né? Que tem muitas possibilidades. Então, o segredo está mais na avaliação da posição. Aqui veio E por D5, no caso de torre D4, então tem dama C2 e já toca H7. Então, E por D5 forçado, dama D5, rei H8 e agora E6. E essa é a posição crítica que eu precisava avaliar antes de jogar o cavalo por D5. Então, essa posição as brancas sacrificaram uma peça, tem 2 peões pela peça, mas o mais importante, assim, a diferença material já não é tão grande, né? Porque caso o branco ganhe mais um peão, já são 3 peões pela peça. Mas o mais importante aqui é o seguinte, que a compensação das brancas ela é a longo prazo, porque o preto não consegue terminar o desenvolvimento na ala da dama. O peão de E6 ele evita o desenvolvimento do bispo de C8. Então as pretas não conseguem tirar essas peças. Então assim, mesmo o branco não tendo um ataque direto, um ataque ganhador, não precisa ter pressa, porque pode estar melhorando as peças aos poucos. Assim, só se o preto conseguir liberar de algum jeito essas peças. Então, o que eu tinha que estar sempre avaliando era se ele poderia sacrificar a peça, devolver a peça, de um jeito que soltasse as peças na ala da dama. E assim, uma parte importante também na avaliação é como o branco vai evoluir na posição, se tem como estar melhorando. Então, aqui eu tinha várias ideias, por exemplo, passar uma torre pela terceira, com torre E3, torre G3, ou torre H3, jogar com rei H1 e torre G1, para poder tirar o bispo para E4, já usar a coluna G. Então, assim, tem várias ideias para estar melhorando a posição. Por isso que o branco tem compensação a longo prazo aqui. Então, veio dama E7, e agora a torre de AD1. Aqui, por exemplo, se bispo por B2... Então poderia seguir cavalo F7, cheque, torre F7, E por F7, bispo A1 e agora torre E8.
quando o bispo G4, dama E4, bispo H5, torre F8, torre F8, dama B1. Quando o bispo G7, dama por B7. Assim, a posição segue sendo muito complicada, com chances para ambos os lados, né? Então, é o que eu estava falando, o branco tem compensação pela posição, pela peça sacrificada, mas não quer dizer que está melhor também nessa posição. E aqui veio o dama E7. Depois, analisando a partida com o Pichot, ele me disse que tinha preparado a posição até aqui. E o computador dava vantagem nessa posição. Assim, na minha avaliação, e olhando assim no ponto de vista prático também, essa posição ela parece ser muito mais fácil jogar de brancas. Por exemplo, depois de torre AD1, que foi o lance da partida, todas as peças das brancas estão nas melhores casas. E as peças estão muito ativas também. E mesmo o preto tendo a peça a mais, ele não consegue usar essa peça que tem a mais. Por isso que o branco tem compensação. E mesmo avaliando com o computador, depois, quando vai aprofundando a posição, conforme vai fazendo alguns lances, o computador também começa a gostar da posição das brancas. Aqui veio H6, cavalo F7 e agora rei G8. Bom, e essa é outra posição que eu considero bem crítica na partida, que eu acho que eu gastei mais de 40 minutos aqui, porque mesmo tendo as ideias de como progredir na posição, eu não estava conseguindo colocar isso numa variante, assim, como ia funcionar essas ideias, assim, de uma forma que o preto não conseguisse se soltar. Então, eu considerei vários candidatos aqui, como torre E3, rei H1, bispo H3, mas no final eu cheguei à conclusão que o melhor era torre D3. Mas na verdade todos esses lances que eu falei são possíveis, porque o branco ele tem compensação a longo prazo, então assim, ele pode ir melhorando aos poucos mesmo a posição. Então aqui eu cheguei a calcular algumas variantes, por exemplo, no caso de cavalo B4, então dama D8 ganhando, se bispo F8, torre G3, rei H7, bispo E4, torre E4, torre E4, dama D8, cavalo D8, e o branco está ganhando nessa posição, que já está vindo E7. No caso de torre F6, o preto tentar eliminar o peão de E6, então eu poderia seguir com o bispo H3, defendendo o peão de E6 e podendo seguir com rei H1, torre G1, torre G3. E outra ideia poderia ser rei F8, tentando tirar o rei de alguns temas, que tem posições que o preto tenta comer em E6, e depois de torre por E6, o rei está nessa diagonal, começa a ter alguns temas aqui. Por exemplo, aqui, se bispo por E6, por exemplo, o branco pode seguir com cavalo por H6, cheque. E se bispo por H6, torre por E6. E agora fica tendo um teminha que tem um descoberto. E eu posso estar jogando torre para H6, por exemplo, recuperando a peça. Então, rei F8, a ideia seria essa. E esse é o lance mais forte mesmo da posição, rei F8. E aqui o branco teria que seguir com cavalo E5, cavalo por E5 e torre por E5. Sacrificando mais uma qualidade. Porque se agora bispo E5, dama E5, o preto tem que achar alguns lances únicos aqui. Por exemplo, torre F6, e agora quando torre F3, rei G7. Então torre G3, rei F8, e aqui o branco tem que repetir a posição. E assim, está com muito material a menos e não tem nenhum ataque decisivo. Então o rei F8 era a melhor opção aqui contra a torre D3. Mas o Pichot seguiu com cavalo D4, que era um lance bem crítico também, tentando tomar o peão de E6, porque a posição das brancas, se cai o peão de E6, então cai toda a posição, porque aí o branco já não vai ter mais compensação pela peça. Mas eu tinha uma ideia bem interessante contra o cavalo D4, que é seguir com o cavalo tomar H6, claro. Aproveitando outra tem minha tática, que se bispo por H6, então torre por D4, torre D4, dama D4, e se bispo por G7, dama G4. E aqui o branco já tem vantagem, já tem 3 peões pela peça,
E o preto ainda tem dificuldades para desenvolver a ala da dama. Então aqui veio o ré F8. E aqui outro momento bem difícil da partida, porque tá caindo várias peças, tem várias peças no ar. E, por exemplo, um lance natural como o bispo H3, defendendo o peão de E6, já não funciona, porque o preto pode jogar com bispo por E6, exclamam. E quando o bispo E6, bispo por H6. E não dá para seguir com torre D4, que tem dama G7. E aqui o branco fica perdido, que já está caindo a torre em D4. Então aqui tinha dois lances críticos. Um era torre por D4 e o outro torre E5, sacrificando a qualidade. Por exemplo, se bispo E5, dama E5, então já começa a ter vários temas aqui, com dama H8, e o preto tem que achar alguns únicos aqui. Por exemplo, dama H4, que é o único, E7, se dama por E7 tem dama H8 mate, e no caso de rei E8, então dama H8, rei E7, dama G7, rei E8, e aqui o branco tem que perpetuar, não tem nada melhor do que o perpétuo. Então aqui eu acabei seguindo com torre por D4. E assim, era mais fácil de calcular isso também, que as variantes são mais forçadas. Então aqui, por exemplo, se torre por D4, vem dama F3 cheque, bispo F6, cavalo F5. E aqui está arrematado já. Então bispo por D4 único, e agora cavalo F5. Bom, e nessa posição eu pensava que tava ganho já, porque eu não consegui encontrar uma defesa para o preto. Porque, por exemplo, se bispo por F2, então rei H1, bispo por E1, cavalo E7, rei E7, dama G5. E quando torre F6, dama G7, rei E6, bispo H3, rei E5, dama C7. E quando o rei D4, bispo por C8. Sim, as pretas têm duas torres pela dama, mas o rei está muito exposto. E as peças estão penduradas aqui também. Então essa posição já está perdida para o preto. E o lance da partida, que é a torre por F5, e também não funciona, como a gente vai ver. Mas aqui o preto tinha um recurso muito interessante mesmo, que inclusive o Pichot falou que chegou a calcular esse lance. Que, assim, eu também cheguei a calcular esse lance, mas faltou, mas nenhum de nós viu o próximo, né? Que assim, bispo por E6, exclama, que é um lance bem fino, devolvendo a peça para poder desenvolver a torre de C8, né, terminar o desenvolvimento. E quando torre por E6, o que a gente viu na análise, né, foi dama D8, que perde, porque o branco pode seguir agora com torre E8, exclama 2. E, por exemplo, se rei por E8, então dama G8, rei D7, dama F7, dama C8, rei C8 e agora dama por B7, mate. E aqui se dama por E8, então tem dama D6, rei G8, bispo D5, dama F7, dama G6, e o branco ganha também. Mas aqui quando torre por E6, o lance que o computador dá é dama C7, exclama. E depois desse lance o branco não tem um arremate. E o melhor que o branco tem a fazer é cavalo E3, para defender F2. E aqui o preto já está criando contra-jogo já, com dama C1. Por exemplo, aqui poderia seguir com torre D8, dama G5, e agora bispo por E3. Torre por E3, e o computador encontra uma variante bem interessante, que é torre D1, cheque. Quando o bispo é F1, torre por F1, ré F1, dama C4. Agora não é possível rei G2, que tem torre G4. Então torre E2, dama C1. E quando rei G2, dama C6. E as pretas dão um perpétuo aqui. Então assim, essa era uma variante bem difícil de encontrar mesmo, mas as pretas conseguiam salvar a posição ainda. Mas na partida o Pichot seguiu com torre por F5. Então veio dama por F5, bispo F6 e agora torre E3, com a ideia de torre F3 ou então torre H3. E essa posição já não dá mais para o preto se defender.
Aqui ele tentou A5 ainda, com a ideia de torre A6 e conseguir tomar o peão de E6, mas então o bispo D5 exclamam. Aqui se torre F3 direto, já para ganhar a peça, então eu poderia seguir com bispo E6, dama F6, dama F6, torre F6, quando o rei E7, torre H6, bispo A2. E o preto ainda tem chance de se defender nesse final. Então aqui veio o bispo D5, evitando qualquer bispo por E6, torre A6 e agora a torre F3. Dama G7, torre G3 e quando dama E7, aqui no caso de dama H8, então torre H3, dama G7, rei F1, torre D6, agora torre H7. E se torre D5, E7 exclamam. Rei por E7, torre G7, bispo G7, dama D5. O branco está ganho. E na partida seguiu com dama E7. Então aqui veio torre G6 e o branco já está jogando torre por F6 e aqui a posição está muito ganha já. E nessa posição as pretas abandonaram. Bom, essa partida foi uma das mais interessantes que eu joguei nesse ano de 2014, por ter esse tema de sacrifício posicional, que é um tema que eu acho bem difícil. É bem difícil avaliar esse tipo de posição. E eu fiquei feliz nessa partida de ter conseguido avaliar bem as posições que surgiram depois do sacrifício de peça, o cavalo por D5. Bom, então espero que vocês tenham gostado dessa partida. E nos próximos dias eu vou estar analisando outras das partidas que eu considero as melhores desse ano. Então até o próximo.